Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje estamos aqui para discutir, para apresentar para vocês o produtor rural em números. Os dados que nós trazemos hoje são baseados no Censo Agropecuário de 2006, o censo mais recente que nós temos em mãos, e para tratar de uma forma bem tranquila para vocês, nós separamos um estudo da FGV em parceria com a CNA, na qual nós separamos por classes de rendas os números de produtores e o perfil do produtor rural brasileiro. Só para vocês terem uma ideia, a classificação ficou entre produtores rurais por classes de renda A e B, classe C, a classe média rural, e a classe D e E. Esses são os valores da renda líquida estimada para cada setor, ou seja, os produtores classificados na classificação D têm renda líquida até R$ 947, esses valores são reais atualizados. A classe C são produtores que perfazem uma renda líquida entre R$ 947 e R$ 4.083. A e B são produtores que têm uma renda líquida mensal a partir de R$ 4.000, R$ 4.083. Aqui no Brasil, 70% dos estabelecimentos estão classificados nas classes D e E. De 15% os produtores da classe média rural, 15% são produtores que perfazem uma remuneração na casa dos 947 a R$ 4.000. E a classe A e B, 300 mil produtores, 5% do total, que perfazem 5 milhões de estabelecimentos em todo o Brasil. A área total. Os produtores da classe A e B, que são 300 mil produtores rurais, eles possuem uma área de 38% da área total. Na média, 430 hectares por estabelecimento rural. A classe C perfaz uma média de 76 hectares em cada propriedade rural, tendo 18% da área total do Brasil. A classe D e E, 32% da área, estabelecendo uma média de propriedade de 32 hectares. Bom, devemos lembrar que 5% dos estabelecimentos que estão na classe A e B produzem um total de quase 78%, quase 80% do total do VBP, que é o valor bruto de faturamento, é a renda do produtor rural, ou seja, a menor parcela de estabelecimentos é responsável pela maior parcela de faturamento do setor, e aqui estão detalhados os demais níveis das classes sociais dentro da propriedade rural. Aqui nós classificamos quais são os níveis, as classificações de renda dos produtores por níveis de produção agrícolas. Nós devemos mostrar que 80% dos estabelecimentos que produzem grãos são classes A e B, são produtores estabelecidos nas classes A e B. Na cana-de-açúcar, 97%, na fruticultura, 85%, enquanto café, que é a cultura que tem menos produtores estabelecidos na classe A e B, perfazem 73%. Aqui chama atenção para o café que quase 20%, 19% para ser exato, dos estabelecimentos são estabelecimentos de médio porte. No caso da pecuária, o ritmo é o mesmo, com exceção para o leite. Leite é apenas a única cadeia que 39% dos estabelecimentos dos produtores estão estabelecidos na faixa de uma classe média rural, ou seja, não são os produtores de maior nível tecnológico que produzem leite, mas sim da classe média rural. Assim estão todas as classificações para bovinos, leite, aves e suínos. E como que se distribui ao longo de todos os 27 estados brasileiros essa mudança? Nós compilamos por regiões e mostramos que o produtor rural classificado como A e B, que tem a maior parcela, é produtor na região centro-oeste, são os produtores do centro-oeste, seguido pela região sul, com 9,4% dos estabelecimentos estão classificados na classe de renda A e B, seguido do sudeste, por fim, o norte e o nordeste, onde tem o menor número de estabelecimentos rurais classificados como classe de renda A e B. A grande maioria, a maior parcela, destacado em verde, é exatamente os estabelecimentos com classificação D e E, ou seja, estabelecimentos de menor porte, estabelecimentos com menor pacote tecnológico. Agora nós trazemos o PIB do agronegócio. Esses dados são levantados pela CNA em parceria com o CPEA da Exalc USP. Os últimos dados disponíveis são os dados de 2016.
Nós temos que o PIB do agronegócio brasileiro corresponde a 23,6% do total do PIB, que é a soma das riquezas de todo o Brasil. Dentro do PIB do agronegócio, nós classificamos como pecuária, que corresponde a 30% desse total, e o agronegócio agricultura, que corresponde a quase 70% desse total. Essa é a distribuição entre o PIB do agronegócio brasileiro nas culturas agrícolas e nas culturas pecuárias em todo o Brasil. Aqui é o valor bruto da produção, que nada mais é do que o faturamento do setor, e aí nós vimos com os últimos dados disponíveis entre 2016 e 2017, esse faturamento caiu em 2017, muito baseado por conta na queda dos preços. Não é de conhecimento de todos que a safra agrícola foi uma safra agrícola muito boa, uma safra agrícola recorde em 2017. Isso acabou pressionando os preços pagos aos produtores rurais, e os produtores rurais de 22 produtos agrícolas e 5 produtos pecuários que a CNA calcula mensalmente, eles trabalharam com um nível de faturamento inferior ao observado em 2016, muito por conta dos preços. A mão de obra no agronegócio. Contextualizando, assim como o PIB do agronegócio, a mão de obra do agronegócio, a CNA estima, com base nos dados da PNAD e do IBGE, que 32% dos trabalhadores no Brasil são ligados ao agronegócio brasileiro. Dentro desses 32%, 42% são trabalhadores dentro da porteira, ou seja, dentro do setor da agropecuária, enquanto a indústria corresponde com 15%, lembrando, é a agroindústria, o agrocomércio 21% e o agroserviços também com 21%, aproximadamente 6 milhões de trabalhadores. Esses são os últimos dados disponíveis da PNAD e do IBGE. Por fim, a gente trata aqui também das exportações totais em 2017 para contextualizar e demonstrar que o agronegócio é responsável por 44% do total das exportações brasileiras, perfazendo 96 bilhões de dólares ao longo do ano de 2017. Então é isso, pessoal. Esses são os números mais atualizados que nós trazemos para vocês. Ficamos à disposição e o nosso muito obrigado.